Oi, galera! Vamos para a correção da segunda atividade que eu solicitei que vocês fizessem. Como nós fizemos na primeira atividade, eu vou corrigindo, vou explicando e tirando algumas dúvidas que porventura vocês tenham. Então, vamos lá? Bem, questão número 2, ela fala o seguinte: a respeito da massa usada nesse capítulo, responda. Qual a diferença entre número de massa e massa atômica? Bem, número de massa é essa fórmula aqui que vocês estão vendo no slide. Número de massa equivale ao número de prótons, ou número atômico, mais o número de nêutrons, ok? E aqui, né, vocês já aprenderam a usar essa fórmula, é uma fórmula muito simples. Então, esse A ele é representado pela letra A, refere-se ao número de massa. Tudo bem? Então, o que seria a massa atômica? Massa atômica é a massa do átomo em relação à massa do átomo de carbono. Por que o carbono? O carbono ele é tido como o elemento padrão para calcular a massa atômica de um átomo. Então, olha só, para vocês entenderem, vamos fazer o seguinte: aqui nós pegamos o átomo de carbono e nós dividimos ele em 12 partes iguais. Por que 12? Porque o carbono ele tem uma massa atômica igual a 12. Então, nós dividimos ele em 12 partes, cada parte aqui corresponde a uma unidade de massa atômica. Todas as massas dos demais elementos químicos foram calculadas com referência a essa unidadezinha aqui do carbono. Então, olha só, vamos pegar dois exemplos. O hidrogênio ele tem massa atômica igual a 1. Ou seja, o hidrogênio, a massa do hidrogênio equivale, galera, a essa partezinha aqui do átomo de carbono. Tudo bem? Se a gente pega o magnésio ele tem massa atômica igual a 24. Ou seja, um átomo de magnésio equivale a 2 átomos de carbono, porque a massa dele é 24, é o dobro da massa do carbono. Deu para perceber aqui a diferença? Massa atômica, número de prótons mais número de nêutrons. Massa atômica é a massa de um átomo em relação à massa do carbono, tá? Que tem massa igual a 12. Tudo bem? Pessoal, como eu fiz na primeira atividade, eu vou deixar o gabarito dessas questões lá na nossa plataforma do Google Class. Depois vocês, por enquanto, somente prestem atenção, tentem compreender cada questão. Depois você pode corrigir as questões que você errou, baixando esse arquivo, que está lá na nossa plataforma Google Class. Então, vamos para a questão... Aliás, essa é a letra B da questão 2, né? A gente corrigiu a letra A. Então, o que fala na letra B? Considere 2 átomos, um de ferro e outro de manganês. Esses átomos têm o mesmo número de massa, que é 56. Essa informação possibilita dizer que eles são isótopos? Galera, olha só, lembram que eu expliquei para vocês o que é isótopos? Isótopos são elementos químicos que têm o mesmo número de prótons. Olha esse pezinho aqui, ele nos lembra prótons. Então, aqui, essa afirmativa ela está errada, né? Não nos possibilita dizer isso. Porque aqui, olha, eu até coloquei aqui para vocês lembrarem. Isótopos são átomos de um elemento químico cujos núcleos têm o mesmo número atômico. Ou seja, os isótopos de um certo elemento contêm o mesmo número de prótons, que é designado por Z, mas diferentes números de massa, né? A massa atômica, que vulgarmente é designada por A. Então, galera, não confundam. Isótopos são elementos químicos que têm o mesmo número de prótons, beleza? Vamos para a letra C. A massa atômica do oxigênio é aproximadamente 16. Quantos átomos de carbono são necessários para se ter aproximadamente a mesma massa que 3 átomos de carbono? Então, vamos lá, turma. A gente pode calcular que a massa atômica
de 3 átomos de oxigênio, né? Porque é o que ele nos pede para calcular. Ele quer saber quantos átomos de carbono são necessários para se ter aproximadamente a mesma massa de 3 átomos de oxigênio. Então, aqui, olha, 3 vezes 16, 16 é o quê? A massa é o número de massa do oxigênio. Tudo bem? Então, 3 vezes 16, 48. Lembrando que a massa de um átomo de carbono é igual a 12, basta agora eu pegar o valor total aqui, né, dos 3 átomos de oxigênio, dividir por 12, que essa divisão é igual a 4. Isso daqui, então, nos permite concluir que são necessários 4 átomos de carbono. Tudo bem? Compreenderam essa questão? Bem, se porventura vocês ainda tiverem dúvidas, né, marque a questão, pode me encaminhar um e-mail ou uma mensagem que a gente vai tentar esclarecer a dúvida de vocês. Vamos para a letra D. Qual é a massa atômica aproximada do hélio, sabendo que é igual a 1/3 da massa do carbono? Então, turma, olha, a gente já falou, a massa do carbono é igual a 12. Se a massa do hélio é 1/3 da massa do carbono, basta eu fazer o quê? Pegar o número 12 e dividir por 3, que é igual a 4. Então, a massa atômica do hélio é aproximadamente 4. Tudo bem? Então, olha só. Aqui, né, essa questão ela é muito simples, porque ele já nos fala que a massa do hélio é 1/3 da massa do carbono. Sabendo a massa do carbono, você consegue facilmente calcular a massa do hélio, né, que nesse caso é 4. Tudo bem? Vamos para a próxima questão. Questão 3. O átomo de manganês tem 25 prótons e 31 nêutrons. A respeito desse átomo, descreva o número atômico e o número de massa e o número de elétrons do átomo eletricamente neutro. Lembram, turma, quando eu expliquei para vocês o que é um átomo eletricamente neutro? É quando o número de prótons, que são as cargas positivas do átomo, é igual ao número de elétrons, que é a carga negativa. Tudo bem? Então, olha só, vamos lá. Número atômico é a mesma coisa de número de prótons. O exercício já nos deu esse valor. Ele nos falou que é 25. Então, o número atômico, 25. O número de massa vai ser o quê? 56. Porque, olha só, o que é o número de massa? É o A. O A é igual a Z mais N, ou seja, A é igual a 25, que é o número atômico, mais 31, que é o número de nêutrons, que dá 56. Tranquilo? E o número de elétrons, turma? Como essa questão ela nos fala que o número de elétrons, aliás, como ela nos fala que o átomo é eletricamente neutro, nós podemos concluir que o número de elétrons é igual ao número de prótons. Então, o número de elétrons é igual a 25. Tudo bem, turma? Estou ajeitando aqui, tá? Para não ficar muito... o celular estava meio caído. Entenderam essa questão? Podemos ir para a próxima? Por que não devemos definir o número atômico como sendo o número de elétrons? Bem, turma, o número atômico, a gente sabe que é o número de prótons, né? E aí, isso daí a gente não pode afirmar que o número de prótons é igual ao número de elétrons, porque nem todo átomo ele está eletricamente neutro. E aí agora, o que eu quis representar com esse desenho? Eu quero mostrar para vocês que o átomo ele pode perder ou ganhar elétrons. Esse primeiro exemplo aqui, olha, do sódio, Na é o símbolo do sódio. Nesse exemplo, o sódio, inicialmente, ele tem quantos elétrons? Vamos contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tem 11 elétrons. Perdendo um elétron, ele vai ficar com 10, ok? E aí, essa forma aqui, né, desse novo átomo, ele é um íon,
ele é chamado de cátion. Então, cátion é quando o átomo ele perde elétron. Lembram que eu expliquei para vocês? Cátion ele é positivo. Olha aqui a carguinha positiva aqui do sódio. Então, o cátion ele é positivo e perde elétron. O átomo, por outro lado, alguns átomos têm tendência em ganhar elétron. E aqui eu coloquei o cloro como exemplo. O cloro, ele tem, vamos contar aqui os números de elétrons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 elétrons. Se ele ganha mais um, ele fica com 18 elétrons. E ele passa, quando o átomo, né, o átomo neutro de cloro ganha um elétron, ele já não é um átomo, ele é chamado de, ele não é mais um átomo neutro, ele passa a ser chamado de ânion. Olha aqui a carga negativa. Então, o que é um ânion? O ânion é quando o átomo ele ganha elétrons, e aí ele fica com a carga negativa, ok? Então, isso daqui, galera, por que nós não devemos definir o número atômico como sendo o número de elétrons? Porque o átomo ele pode perder ou ele pode ganhar elétrons, o que não acontece com o número de prótons. Número de prótons de um elemento, ele não é alterado facilmente, né? Eu até já expliquei para vocês que os elementos que são radioativos, eles emitem radiação e aí sim alteram o número de prótons do seu núcleo. Mas isso não são, a maioria dos átomos não tem esse comportamento, ok? Então aqui está explicada essa questão. Vamos para a questão 5. A respeito do elemento químico oxigênio, responda. De que é formada a molécula da substância oxigênio, que é conhecido como gás oxigênio. Então a molécula, aqui tem a representação estrutural e tem a representação molecular do oxigênio. O oxigênio ele é formado por 2, esse número aqui é o índice, ele é formado então por 2 átomos de oxigênio. É um átomo de oxigênio ligado a outro átomo. E essa ligação aqui, galera, a gente já viu isso em sala, é chamada de ligação covalente. Tudo bem? Então, ela é formada por 2 átomos de oxigênio. Vamos para a letra B da questão 5. A massa atômica do hidrogênio é 1 e a massa molecular da água é 18. Qual é a massa atômica do oxigênio? Galera, então olha só. A água, nós sabemos que ela tem essa fórmula aqui molecular. Galera, quando fala massa atômica, é de um único átomo. Quando eu falo de massa molecular, é uma molécula. E uma molécula, ela é formada por 2 ou mais átomos. Tudo bem? Então, nós temos aqui a massa molecular da água, H2O. Essa molécula ela é formada por 2 átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio. Ele nos deu a massa atômica do hidrogênio, que é 1. Então, olha só. Como a água tem 2 hidrogênios, 2 vezes 1 é igual a 2, ok? A massa total da água é o quê? 18, não é? Então, se eu subtraio 18 menos 2 é igual a 16. Esse 16, ele só pode ser a massa do oxigênio, a massa atômica do oxigênio, porque eu já tinha calculado a contribuição do hidrogênio, que é 2. Aí o total, que é 18, né? O total da massa, a massa molecular da água. 18 menos 2, 16. Portanto, a massa atômica do oxigênio é 16. Ficou claro? Vamos para a questão 6. A notação científica para símbolo e características de um átomo é padronizada e universal. Ou seja, em qualquer lugar do mundo, a forma de representação será a mesma. Observe a notação a respeito do átomo de prata. Esse daqui é o símbolo da prata, ok, turma? Qual é o significado dos números 47 e 108 escritos junto ao símbolo da prata? Turma, lembram isso daqui desse conteúdo na nossa sala de aula? O número que está embaixo, ele se refere ao número atômico ou número de prótons. Então, 47, ele vai nos indicar o número de prótons do átomo
da prata. E o número que está em cima se refere à massa desse átomo, tudo bem? Que a massa é representada pela letra A. Então, o 108 se refere à massa do átomo. Tranquilo? Letra B. O número atômico do potássio, que é representado pela letra K, é 19. E o número da massa é 39. Qual dessas duas representações é a correta? Nós temos a primeira representação e a segunda. Turma, eu falei para vocês que o número atômico, ele sempre vai estar embaixo. E a massa atômica, a massa do átomo vai estar sempre em cima. Portanto, a forma correta é essa primeira aqui, tá bom? É essa daqui. Pois aqui, olha, o número atômico está embaixo e a massa está em cima. Tudo bem? Essa daqui está errada. Tranquilo? Letra C. Qual é a importância da padronização da notação científica? Galera, isso é importante porque possibilita a comunicação precisa de informações entre os membros da comunidade científica. Qualquer lugar, né, que você for estudar no mundo, eles vão representar um elemento químico dessa maneira aqui, olha, tá? Sendo que o número que está embaixo é o número atômico e o número que está em cima é o número da massa. Em qualquer lugar do mundo vai ter essa forma de representação. Então, isso daí alinha a comunicação entre os cientistas. Tudo bem? Questão 7. O átomo de carbono 12 aqui é a massa do átomo, tá? Tem 6 prótons e 6 nêutrons. Enquanto o átomo de carbono 14, esse é um outro tipo de carbono, que tem massa igual a 14, tem 6 prótons e 8 nêutrons. Informe, então, o número atômico e o número de massa do carbono 12. Bem, galera, tá muito fácil essa. Ele já nos falou aqui, olha, o carbono 12 tem 6 prótons. Então, qual é o número atômico dele? 6. Tá? Lembrando que número atômico é a mesma coisa de número de prótons. E agora, número da massa é esse número que está aqui. O que é a massa? Não é prótons mais nêutrons? Basta eu somar 6 mais 6, 12. Então, o número de massa igual a 12. O número atômico e o número de massa do carbono 14. Qual é o número atômico aqui, né? Então, olha, na questão anterior, na questão anterior tá aqui, ó, tem 6 prótons e tem 8 nêutrons. Então, ele também, o número atômico dele vai ser 6, porque ele tem 6 prótons. E o número da massa? 6 mais 8, que é igual a 14. Ou também esse número que está aqui, que já indica a massa do átomo, tá? Então, vamos para a próxima questão. A questão letra C. Por que eles são considerados isótopos? Bem, o que são isótopos? São átomos de um mesmo elemento químico que tem o mesmo número atômico, mas tem número de massa diferentes. Então, o carbono 12 e o carbono 14, eles são isótopos por esse motivo, tá? Eles têm o mesmo número de prótons, o mesmo número atômico, mas têm número de massa diferente. Questão 8. O átomo de hidrogênio possui em seu núcleo um próton, mas nenhum nêutron. O de deutério possui um próton e um nêutron. E o de trítio possui um próton e 2 nêutrons. Esses 3 átomos pertencem ao mesmo elemento químico ou a elementos químicos diferentes? Então, olha só, galera, eu representei aqui o prótio, o deutério e o trítio. Olha só, todas essas formas, todos esses átomos, eles pertencem ao mesmo elemento químico, que é o hidrogênio. Só que no prótio, olha aqui, o hidrogênio ele tem um próton e tem um elétron, ele não tem nenhum nêutron. O deutério, ele tem um próton, tem um nêutron, o nêutron é a bolinha amarela, e tem um elétron. O trítio tem um próton, 2 nêutrons e um elétron. Então, essas 3 formas de representação aqui se referem ao mesmo elemento químico. Então, eles pertencem ao mesmo elemento químico, pois todos têm o mesmo número atômico, que é o número de prótons.
Olha, um próton e um próton. Então, eles se referem ao mesmo elemento químico. Não me esqueçam, o que caracteriza um elemento químico é o seu número de prótons. Tudo bem? Próxima questão, questão 9. Justifique esta afirmativa. As propriedades químicas são as mesmas para todos os isótopos de um elemento químico. Galera, essa afirmativa ela está correta, porque como eu falei na questão anterior, o número de prótons de um elemento químico é que é responsável pelas suas características, pelas suas propriedades químicas. Tá? Então, essa afirmativa ela está correta. Não é o número de elétrons, não é o número de nêutrons, não é a massa atômica de um átomo que vai definir as suas propriedades, mas sim o seu número de prótons, o seu número atômico. Ficou claro? Vamos para a próxima, questão 10. Certa quantidade de óxido de mercúrio, que é representado ali pela letra, né? Hg, que é mercúrio, e o O do oxigênio, foi aquecida em um sistema fechado. Como resultado da decomposição total desse óxido, obtiveram-se 219 gramas de mercúrio e 19 gramas de oxigênio. Qual foi a massa de mercúrio utilizada? Justifique a sua resposta. Galera, a gente não tivemos tempo, né, de falar sobre as leis ponderais. O que são essas leis ponderais? São as leis que elas falam sobre as massas de substâncias de uma reação química. Então, nós temos 3 leis ponderais. Nós temos a lei de Lavoisier, né? O que diz a lei de Lavoisier? A lei de Lavoisier, ela se refere à conservação das massas em uma reação química. Ou seja, a massa aqui dos reagentes, o que é reagente? É tudo que está aqui antes da minha setinha. No caso aqui, é o óxido de mercúrio. A massa dos reagentes tem que ser igual à soma das massas dos produtos. Quais são os meus produtos? Mercúrio e o oxigênio. Tranquilo? Então, aqui, olha, ele quer saber, ele já nos falou que tinha 219, aliás, obtiveram-se, né, 219 gramas de mercúrio desse átomo aqui e 19 de oxigênio. A massa, então, de óxido de mercúrio utilizada só pode ser o quê? A soma desses dois valores. 219 mais 19 vai dar 238 gramas. Então, essa daqui é a massa do óxido de mercúrio, tá bom? Baseado na lei de Lavoisier, que nos diz que a massa dos reagentes tem que ser igual à massa dos produtos em uma reação química. Isso, galera, quando a reação ela é feita em um ambiente fechado, que não há perda de nenhum material para o ambiente externo. Tudo bem? Ficou claro? Quais são as 3 leis das reações químicas que se referem à massa dos componentes? Olha só, a gente já citou aqui a lei de Lavoisier, que é a lei que fala da conservação das massas, né? Que as massas dos reagentes é igual à massa dos produtos. Aí depois vem a lei de Prost. O que a lei de Prost diz? É a lei das proporções constantes, em que as proporções também em uma reação química, ela vai se manter. Quando a gente for fazer as questões de balanceamento, que eu passei para vocês na lista complementar, aí a gente vai entender o que é essa lei de Prost, tá bom? Que é a lei aí das proporções de uma reação química. E por fim, galera, a lei de Dalton, né, que explica tanto a lei de Lavoisier quanto a lei de Prost. A lei de Dalton, ela é a lei das proporções variáveis. Se você tem 2 reagentes e você altera a massa de um desses reagentes, isso daí vai interferir no seu produto, lá no produto final da reação química, tá bom? Então, essa é a lei das proporções variáveis. Questão 12.
Qual é a diferença entre a lei de Proust e a lei de Gay-Lussac? Bem, a lei de Proust, como eu falei, ela é a lei das proporções constantes, ela diz respeito ao coeficiente estequiométrico de uma reação química, tá? Eu vou explicar isso mais à frente, o que é um coeficiente estequiométrico. E a lei de Gay-Lussac, ela se refere ao volume dos gases de uma reação. Então, essa lei ela é mais voltada para a reação envolvendo gases, porque as substâncias gasosas elas combinam-se para formar os compostos sempre em volumes que mantêm entre si uma relação. Tudo bem? Então, a lei de Proust, né, tem a ver com os coeficientes estequiométricos, com as proporções estequiométricas, e a lei de Gay-Lussac tem a ver com o volume dos gases envolvidos em uma reação química. Questão 13. Analise o esquema a seguir que representa uma reação realizada com a utilização de dois tubos unidos, tubos em H. Então, vamos entender, galera, essa questão. Aqui no desenho que está representado pela letra A, eu tenho aqui um tubo, né, em forma de H, sendo que nesse tubo foi colocado nitrato de prata. Nesse outro tubo, cloreto de sódio. Aqui no B, ele foi vedado, né, para que não perca material para o ambiente externo, então é uma reação feita em ambiente fechado. E aí, galera, foi agitado e misturado os dois reagentes. Né? Reagentes são as substâncias aqui que vão reagir entre si para dar origem a nova substância. No caso aqui, o cloreto de prata e o nitrato de sódio. Né? Então, aqui foi agitado e aí depois formou-se essas duas substâncias, sendo que o cloreto de prata é um pozinho branco que está depositado aqui no fundo. A figura do desenho de vocês está mais clara do que essa daqui, ok? Então, vamos para as questões. De acordo com a lei de Lavoisier, a massa total em B é igual, maior ou menor do que em C. Galera, se a reação ela é feita em ambiente fechado, em A aqui, olha, a massa utilizada em A tem que ser exatamente igual às massas obtidas aqui em C ou no D. Tudo bem? O que diz a lei de Lavoisier? Se diz que a massa dos reagentes tem que ser igual à massa dos produtos, quando a reação ela é realizada em um ambiente fechado. Ok? Então, aqui, olha, se eu tenho, né, eu coloquei uma representação aqui, a lei da conservação de massas. Se eu tenho aqui dois átomos que têm uma determinada massa, eu reajo esses dois átomos com outros 4 átomos que têm uma determinada massa. O meu produto, a massa aqui, olha, eu tenho substâncias diferentes, observem aqui, né? Não são mais iguais porque reagiu, mas eu continuo tendo 2 átomos aqui representado pela bolinha vermelha e 4 bolinhas aqui representando as azuis, tanto nos reagentes quanto nos produtos. Tudo bem? Então, a massa dos átomos a massa dos reagentes tem que ser a mesma da massa dos produtos e o número de átomos também tem que ser igual. Tá? Vocês já devem ter ouvido a frase: na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Essa frase ela representa muito bem aí a lei de Lavoisier, que é a lei da conservação de massa. Letra B. Como você faria para demonstrar a afirmativa que acabou de fazer? Galera, uma forma simples de demonstrar que a massa se conserva é você pesando. Você pesa os reagentes, né, antes de misturá-los. Então, se você tem 50 gramas de reagentes, você tem que ter exatamente 50 gramas de produto. Então, essa é uma forma simples, né? Antes de misturar os dois reagentes, poderíamos obter a massa de cada reagente por meio de uma balança. A soma das massas dos produtos deveria ser igual à soma das massas dos reagentes. Turma, e aqui nós finalizamos, né, essas atividades. Espero que vocês tenham compreendido, mas se
Se vocês ainda tiverem dúvidas, pode me mandar e-mail que a gente tenta esclarecer, tudo bem? Então, a gente vai, eu vou, essa já foi a segunda atividade, né? Assistam também a correção das outras atividades que eu vou postar também na nossa plataforma. Então, um abraço a todos, fiquem com Deus.